Maria José, eu queria trazer a questão um pouco do domínio linguístico no qual se insere a sua proposta, né, a sua obra. Por um lado, o seu livro fala de ciência, né, o que diz respeito a uma parcela da população apenas, e fala de epistemologia, das crenças e valores, né, que suportam o afazer científico, o que torna ainda mais restrito o público, que a gente poderia pensar que se interessaria pelo livro, né, por esse ângulo. Mas, por outro lado, o seu livro tem um apelo praticamente universal, porque ele fala dos valores dos cientistas, né? E não só dos cientistas, mas dos valores das pessoas em geral, né? Os nossos valores como seres humanos, né, no mundo. Então, você mesmo ensina, né, que o paradigma aí não é um conhecimento que vai ser aplicado, né? Mas ele que nos implica, não só como cientistas, mas como pessoas, né? Ou seja, todos nós temos valores e crenças e pressupostos, né, que fazem a nossa vida. Então, nesse sentido, o livro ressoa em diversos domínios além da ciência. Mas você sempre demarca muito bem o seu território, vamos dizer assim, o domínio linguístico da ciência, que é aquele no qual você fala. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Apesar desse novo paradigma, desse pensamento sistêmico novo paradigmático, ele ressoar em vários domínios, para além da ciência, ele só tem a sua coerência e a sua fundamentação dentro da ciência, é isso? Quer dizer, apesar de ressoar fora da ciência, na verdade, o que você quer, a sua preocupação é delimitar os critérios de validação que você afirma. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto, do domínio linguístico no qual se insere a sua obra e seu pensamento. Sim, Matheus, obrigado pela pergunta. A noção de domínio linguístico, ela deriva exatamente dessa postura de reconhecimento de que não existe realidade independente de um observador, né? Então, existe a ciência, nós não podemos, tanto que no livro, em determinado momento, eu deixo de falar de ciência e passo a falar de cientista, né? Então, a ciência existe. O que é a ciência? A ciência é um conjunto de pessoas que conversam, né? Que criam um contexto conversacional usando determinados critérios para validar suas afirmações, né? E aí nós podemos distinguir o domínio linguístico de outros domínios. Por exemplo, o domínio da religião. A religião, o que é a religião? É um grupo de pessoas que conversa usando determinados critérios para validar suas afirmações. É o critério da verdade revelada, é o que está nos livros sagrados, né? E assim temos diferentes domínios, né? Na filosofia, são outros critérios para validar as afirmações. Na ciência tradicional, é o critério da demonstração da verdade, né? E agora, na ciência novo paradigmática, o critério da co-construção daquilo que nós vamos tomar como verdade, né? Sabendo que outros grupos estão construindo diferentes e reconhecendo, legitimando que outros estejam pensando e agindo diferente, construindo outras verdades, né? E eu acho que é isso mesmo, Matheus. A minha preocupação, porque a gente tem hoje a palavra sistêmico usada para qualificar muitas coisas que eu não considero que fazem parte do domínio linguístico da ciência, né? Então, a minha preocupação é mostrar que esse pensamento sistêmico novo paradigmático, ele é oriundo dos próprios desenvolvimentos da ciência, né? Foram as pesquisas realizadas nos laboratórios científicos, com o pensamento tradicional, com as metodologias tradicionais, que levaram os cientistas aos limites dos seus pressupostos, né? Então, é daí que deriva a minha concepção de pensamento sistêmico como novo paradigma da ciência, né? Então, isso aí eu acho que é importante, que distingue de outros domínios linguísticos, de outros usos que estão sendo feitos, que eu considero pouco cuidadosos do conceito. Agora, que realmente
isso poderia limitar, né? Eu acho que é uma questão para eu repensar e na minha forma de apresentar. Eu já falei que eu tenho colocado um convite para transformarmos o nosso viver, né? Eu acho que é um convite que nos vem da ciência para transformarmos o nosso viver, sendo ou não cientistas, em qualquer contexto, né? É uma consequência, uma implicação dos desenvolvimentos da ciência, né? E aí vem a convergência que eu distingo desse desenvolvimento, principalmente na terceira vertente, ou terceira dimensão do pensamento sistêmico, né? O terceiro pressuposto, que nos convida, reconhecendo que eu não estou falando da verdade, que é impossível, por mais que eu seja especialista, que eu tenha pós-graduação, o que eu digo não é verdade. Quando eu reconheço isso genuinamente, né, isso me leva, e eu vejo que é impossível, nem quando eu chamo isso aqui de laranja, nem nesse caso eu estou sendo objetivo. Eu não posso falar objetivamente nem do mundo físico, nem do mundo biológico, nem do mundo social. E isso é porque isso está na nossa biologia. Eu acho que a contribuição da biologia é fundamental para nos levar a repensar essa crença arraigada que nós temos na objetividade, né? Então, perdi um pouco. Não, então, quando a gente reconhece isso genuinamente, e eu sei que não tem base nenhuma para eu me considerar melhor que o outro, para eu me considerar que a minha verdade, o meu jeito de pensar é melhor do que o do outro. Não existe base nenhuma, né? Então, qual é a implicação disso? É que o Maturana coloca para nós: legitimar o outro nos meus espaços como legítimo outro, reconhecer o outro como legítimo outro nos meus espaços de convivência, né? O Maturana chama isso de amor, né? Amar é legitimar o outro, né? É aí que eu vejo a ética. Eu acho, de novo, que a gente não devia mais falar a ética, né? A gente devia usar o adjetivo ou até o advérbio que qualifica o verbo, né? O advérbio, né? Agir eticamente. Então, eu vejo aí uma implicação da nossa nova visão de mundo. Aí eu legitimo o outro. E aí eu fiz, inclusive, um slide que eu costumo mostrar, de um lado, o desenvolvimento da ciência novo-paradigmática, de outro lado, as religiões cristãs, né? Então, a ciência novo-paradigmática nos levando a pensar no amor. Quem poderia imaginar que a ciência nos levaria a isso alguns séculos atrás? Acho que ninguém pensaria. E, de outro lado, as religiões cristãs também amar o outro, né? É uma convergência, e eu sempre tenho cuidado de falar: olha, não é para juntar religião com ciência. São domínios linguísticos diferentes, têm critérios diferentes para validar suas afirmações, mas eu distingo uma convergência interessante, né, dos desenvolvimentos da ciência, que agora nos implica numa forma diferente de estar e agir no mundo, como o Sandro disse, né? Reconhecendo, legitimando o outro. Em qualquer contexto. É exatamente esse ponto que eu queria chamar a atenção, porque apesar desse pensamento novo paradigmático apontar para essa convergência, não é mesmo? São diferentes os domínios. Eu já vi, por exemplo, falar que em função do pensamento, que no contexto do pensamento sistêmico, do novo paradigma, você teria uma complementaridade entre a ciência e os saberes tradicionais, e a filosofia, e o misticismo. A religião.
religião. Quer dizer, a própria ideia de complementaridade só tem sentido se as coisas forem complementares em relação a uma realidade, né, única. Né, tem aquela figura que tem um elefante com várias pessoas com os olhos vendados, cada uma apalpando um pedaço e falando. O rabo é um espanador, a perna é um tronco de uma árvore, né, dando a ideia de que o conhecimento das pessoas é complementar, né? Mas essa ideia de complementaridade está ligada à ideia de que existe uma realidade a ser conhecida lá fora, né? Independente do observador. Então, eu acho interessante demarcar essa questão dos domínios linguísticos, né? Que são fechados em si mesmos, apesar de poder ter convergências e ressonâncias, né? Apesar da gente, como observador, que faz parte de diversos domínios, né? Que os domínios se intersectam na nossa corporalidade, né? Apesar de a gente fazer parte de diversos domínios, para a gente não misturar isso, não colapsar esses domínios todos num único domínio que só faria sentido na ciência tradicional, né? Que tem uma realidade objetiva e única a ser percebida. Não é isso? É só esse detalhe. Isso, Matheus, exatamente. Eu acho que vai nessa direção a observação que eu já fiz sobre as narrativas. Muita gente tem falado hoje, são diferentes narrativas. Quando a gente fala diferentes versões ou narrativas, a gente pode estar preservando a realidade como se ela existisse independente de um observador, né? Então, a gente passar a reconhecer que são narrativas de diferentes experiências. E por que nós temos diferentes experiências da realidade, entre aspas? Porque temos histórias de vida diferentes, né? O que eu chamo hoje de estrutura relacional, e o Matheus me ajudou na elaboração desse conceito, nós temos, como seres humanos, uma estrutura biológica, nosso corpo, né? O nosso fisiologismo, né? A nossa fisiologia. Mas nós temos também uma estrutura relacional, e a estrutura relacional eu considero como o conjunto de todas as aquisições que nós fomos fazendo ao longo das nossas interações com o mundo, né? Por exemplo, aprender uma língua, dirigir um carro, e na estrutura relacional estão as nossas premissas, as crenças, elas não vieram assim, a gente não nasceu acreditando nisso ou aquilo, nós aprendemos as nossas crenças, as nossas premissas nas interações com o meio, né? Então, cada um de nós tem na sua estrutura relacional possibilidades diferentes, né? E ninguém pode acusar o outro por não ter uma determinada possibilidade na sua estrutura. Ninguém pode me acusar aqui hoje por não estar falando em alemão ou não estar falando em inglês, não é? Quer dizer, é a nossa história de interações com o meio que coloca em nós possibilidades. E a cada momento eu ajo de acordo com as possibilidades que eu tenho até aquele momento. Mas a nossa estrutura é passível de mudança, né? Em outras interações, eu vou mudando a minha estrutura e passando a poder interagir de modo novo, diferente, com o meio. Muito bem, agora vamos ouvir a professora Raquel, que muito generosamente postou aí no chat as resenhas de sua autoria sobre o pensamento sistêmico. Muito obrigado, professora Raquel. Também a professora Taviana postou conteúdos importantes sobre o trabalho feito lá junto ao Ministério Público de Goiás.